Agora, Lívia, indo para outro assunto que também está dando muito o que falar aí no Corinthians, que é a situação envolvendo o Memphis, a atitude que o Memphis teve na partida, quando ele é substituído, ele não fica no banco de reservas, vai direto para o vestiário, vai para o ônibus antes de todo mundo. Como é que isso pegou para o elenco, né? O Dorival deu uma amenizada ali na coletiva, disse que nem tinha visto direito o que tinha acontecido, mas como que isso pegou entre os jogadores, né? Porque eu fico pensando nessa relação entre atletas mesmo, nessa questão de grupo. E a diretoria também, como tem um certo... não vou nem dizer o telhado de vidro, mas como também está no momento de uma grande instabilidade, não quer se meter muito nessa seara? Pois é, Lu, toda hora, né, algum tipo de polêmica. Nesse caso, o que a gente conseguiu apurar até o momento é que o elenco não gostou, né, dessa postura. Foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa, inclusive. Ninguém estava imaginando esse tipo de reação do Memphis, até porque o Memphis é um cara que tem uma proximidade com os jogadores, ele gosta de ficar ali depois do vestiário, no vestiário, para dar alguma palavra, até mesmo na preleção, muitas vezes o Memphis é bastante ativo, né, fala bastante, normalmente com seus tradutores, e tem também essa relação muito próxima de uma figura mesmo de vestiário, né, um cara que incentiva. Depois do resultado, né, um resultado muito ruim para o Corinthians, nessa situação que está, havia uma expectativa ali das lideranças do elenco estarem juntos. E isso surpreendeu os jogadores, inclusive surpreendeu Rodrigo Garro, Romero, que são jogadores que também têm essa versatilidade, né, de conversar, de serem interlocutores, né, no vestiário. E isso gerou, sim, abalou o elenco do Corinthians. Mas a questão isso passou ileso. Tá? Essa situação com o Memphis passou batida pelo Fabinho Soldado. Ele não chamou o jogador para conversar, não teve nenhum tipo de chamada específica ao jogador por conta disso. E também existe ali uma relação, uma situação muito delicada depois do que aconteceu, né, da falta do Memphis num dos treinos da semana passada, né, se não me engano, retrasada, essa situação ela também ganha outros ares por conta dos valores, por conta dos atrasos que o Corinthians tem com o Memphis. Isso também passa a ser uma situação a ser resolvida. Se o Corinthians deve ao Memphis, entende que essa relação está estremecida, como já se mostrou estremecida lá atrás. Então, o Corinthians não quer ficar cutucando a história para não piorar, digamos assim, o cenário. O foco hoje da diretoria do Corinthians é conseguir quitar esses valores com o jogador para tentar, de alguma forma, aí, aparar essas arestas. E aí, Hernanzito, ficou esse clima, né? E o Corinthians está tentando resolver essa situação. E ontem você falou, né, que essa atitude do Memphis surpreendeu até mesmo os adversários, que os São Paulinos acharam, pessoas ali do Departamento de Futebol de São Paulo estranharam essa atitude do Memphis. É algo que dá para conversar, se acertar ali? Não é algo tão grande assim que possa, por exemplo, criar um racha no elenco? Seria algo muito radical? Já teve o episódio da falta no treino, né? Uhum. E ele reuniu o grupo e pediu desculpas para os jogadores. E aí, de repente, ele tá saindo antes do time praticamente tomar banho depois de uma derrota, né? Então, assim, isso cria um clima. Dentro do CT, no Corinthians, o tema Memphis, ele é um tema, assim, tratado com muito cuidado, né? As pessoas não se expõem muito para falar do Memphis, porque o Memphis é um jogador que tem, primeiro, muita personalidade, é um cara que vem de uma cultura diferente e cobra, ele cobra muito internamente do Corinthians ter excelência no trabalho, do dia a dia. É uma cultura diferente, muitas coisas ali do dia a dia do Corinthians para o Memphis, ele acaba tendo que se adaptar, né? E é um jogador que tem um altíssimo salário e que o Corinthians deve a ele, né? Então, assim, o tema Memphis é um tema que sempre é tratado com muito cuidado, né? As pessoas não falam muito, não se expõem muito, porque, de fato, é um tema, assim, muito sensível dentro do Corinthians. E vamos ver, o jogo de amanhã vai ser um jogo fundamental.
assim, você ganhar do Cruzeiro na Neoquímica vai dar uma acalmada no bastidor, e isso eu falo bastidor do CT, porque Fabinho Soldado não vai fazer movimento nenhum para fazer troca de comando de comissão técnica, mas não é totalmente dele a decisão. Pode vir da gestão que está interina. Que disse ontem que não sai o Dorival, mas que futebol é resultado. Que futebol é resultado, exatamente. Então, assim, é uma situação muito que vai passar por esse jogo do Cruzeiro. E aí tem outro tema também que pega muito. É o primeiro jogo do Cássio contra o Corinthians. Né? Porque o Cássio, no jogo do ano passado, que o Corinthians, aliás, venceu bem, com o Memphis sendo destaque, o Cássio foi poupado. Esteve lá na Neoquímica e tal, mas estava sendo poupado porque o Cruzeiro ia jogar a final da Sul-Americana. Então, assim, são vários ingredientes ali que esse jogo acaba tendo esse arzinho de tensão ali na Neoquímica. E depois de pegar o Cruzeiro, olha, né, como é a sequência. Pega o Botafogo, ou seja, né, um time que vem super forte também, e aí tem um clássico contra o Palmeiras. Ou seja, uma sequência dura em meio a toda essa instabilidade, PVC. Eu ainda queria te ouvir sobre o Memphis, PVC, porque a gente já vem falando isso nos últimos dias, né? Você, inclusive, cita a falta de comando que o Corinthians tem hoje e que isso proporciona um ambiente que não é positivo para que um jogador atue ou tenha uma atitude como essa. Mas minha visão pessoal, eu não gosto dessas atitudes do Memphis. Eu acho lamentável ele deixar o time. Não é só uma questão em relação à diretoria, porque a diretoria está errada de dever o Memphis. Isso é inegável, a diretoria está errada, não é passar pano para a diretoria, mas tem uma questão de coletividade, de liderança, de espírito de grupo. Então, quando ele não vai treinar, por mais que ele esteja no direito dele, claro, mas os colegas vão e os colegas também têm dinheiro a receber, os colegas estão lá, como que essa liderança vai ser exercida? Essa liderança técnica, essa liderança também do grupo ali, né, como um mentor ali do grupo. Quando ele deixa o time no jogo e ele vai para o vestiário, ele não volta e ele vai para o ônibus. O episódio da camisa do Garro, eu acho lamentável. Lamentável, uma insensibilidade diante de tudo que tinha acontecido com o Garro naquele momento, né, de tudo que ele tinha passado, enfim. Alguns episódios que me mostram ele pensando muito mais nele do que no grupo. Eu acho que tem 2 episódios que são graves nessa última semana. Que é a falta no treino, de 2 semanas para cá, a falta ao treino e ele não voltar para o banco de reservas. Eu acho que o caso do Garro, ele ficou um pouco no passado. Ou seja, também acho que não devia estar no contrato, mas que está errado quem botou no contrato. O Memphis no PSV, quando apareceu no PSV, era número 7. Não tinha camisa 10 para ele. Não tem diferença fazer ele ser 10 ou não. Contexto, sabe? Acho que foi de uma insensibilidade tremenda naquele momento. Eu concordo, mas aí se você colocou no contrato, você vai cumprir o contrato. Não está errado. Criou um mal-estar, o Departamento de Comunicação conseguiu transformar de um limão uma limonada naquela época, falando da importância da camisa 8, mas ficou no passado. Nesse momento, a relação que eu vejo é a semelhança com o caso Tevez. O Tevez, quando foi contratado, foi o jogador mais caro da história do Brasil. Não é o caso do Memphis, mas é uma contratação caríssima também. O primeiro holandês da história do Corinthians, o Tevez, era um jogador de seleção argentina, campeão da Libertadores pelo Boca, com mercado na Europa, acabou de jogar a Copa América pela seleção argentina, vem para o Corinthians a peso de ouro, jogador mais caro da história do Brasil. Primeiro ano, Lua de Mel. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Segundo ano começa, faltou no treino aqui, tem uma confusão no treino ali, tem uma discussão com o técnico a rolar, que era o início do processo que levou o Corinthians à Série B. O Tevez é um caso, o Memphis é outro, mas é que tem semelhanças no desfecho. E não dá para saber se o caso do Memphis está se levando a um desfecho, mas é muito parecido com o que levou o Tevez ao desfecho. Faltar ao treino, ter discussão com o técnico, tem história mal explicada com o técnico. O Dorival a história do Dorival é um grande técnico do futebol brasileiro. Chegou à seleção brasileira com todo o mérito, dirigiu 7 dos 8 clubes grandes de São Paulo e do Rio e ainda dirigiu o Internacional, Cruzeiro, Atlético. Então tem uma carreira indiscutível. Mas a história de você falar,
Ah, eu nem reparei que ele não tinha voltado para o banco de reservas. Como assim não reparou que ele voltou para o banco de reservas? O Brasil inteiro reparou que ele não voltou para o banco de reservas e você não reparou? Então, tem situações de comunicação que pegam mal. E de liderança também, né? De liderança, claro. O cara vai olhar para... Se o vestiário falta der... de comando, Se o vestiário der um sorriso amarelo irônico, você perde o vestiário por causa disso. E não dá para saber se perdeu ou não. Tem um problema de vestiário que não é do Dorival, que é da direção. Quando o Osmar Stabile, que com perdão do novo trocadilho é para dar estabilidade, diz que o Dorival está garantido no cargo, mas futebol é resultado, ou seja, não garantiu coisa nenhuma, como é que isso entra no vestiário? Como é que o vestiário reage a esse tipo de situação com um técnico que, além de tudo, disse, não, nem reparei que o Memphis não veio, não percebi, estou prestando atenção no jogo. E aí, prestando atenção no jogo, mas o Memphis dá a bola mais importante do primeiro tempo para o Romero fazer o gol e o Memphis sai no intervalo. Ok, o Memphis não estava cumprindo todas as determinações táticas e técnicas, estou de acordo. Aí, o técnico tem todo o direito de tirar o Memphis. Alguma coisa aconteceu naquele vestiário, eu não gosto nem de dizer assim, porque eu não tenho informação. O que foi que aconteceu naquele vestiário? Aconteceu fora do vestiário. O Dorival não prestou atenção que o Memphis não voltou para o campo. E também não percebeu que a bola mais importante do primeiro tempo que ofereceu foi o Memphis. Então, o Memphis não chutou uma bola no gol, é verdade. O Memphis não fez nenhum desarme, é verdade. O Memphis não jogou uma grande partida, também é verdade. Mas o Memphis deu a bola mais importante do primeiro tempo. E o presidente diz que é o maior exemplo disso. Tem algo errado ali no reino do Corinthians, do vestiário do Corinthians, quando o presidente diz... O Dorival está garantido, mas futebol é resultado. Ou seja, garantia zero, nenhuma. Tem uma crise que é Corinthians, não é Dorival, é Corinthians. O Corinthians está num vazio de poder gigantesco que alcançou o vestiário. E os jogadores percebem isso. Agora, eu acho que no caso do Memphis, me alongando, sim, mas desculpe, tem 2 pontos centrais nessa crise, que não passa mais pela camisa 8 ou 10, lá atrás. Acho que são a falta ao treino e a ausência do jogo no segundo tempo. Não, concordo com você, PVC. Bom, em meio a tudo isso, tem jogo, né? E aí o jogo importante, Corinthians e Cruzeiro, que você assiste na Record, Cazé TV e Premier também. Então, esse jogo, quarta-feira, 7h30 da noite, Corinthians joga em casa na Neoquímica Arena.